Oi, pessoal, boa noite. E aí, gente? Vamos falar desse assunto polêmico hoje? Bora lá? Deixa eu colocar aqui para vocês esse tema que eu quero conversar com vocês hoje. Lembrando que nós estamos num aquecimento para a jornada do AT, que vai acontecer nos dias 19, 20 e 21 de outubro, onde nós aqui do Lugar de Encontro vamos falar sobre tudo que circunda o acompanhamento terapêutico. Então, nós vamos falar de prática, de clínica, nós vamos falar de precificação, nós vamos falar de tudo que envolve o acompanhamento terapêutico, o público, quais são as funções, aonde que o AT trabalha. E hoje eu quero falar de um assunto polêmico, né? Bastante gente tem perguntado, tem falado, mas eu sou aplicador, eu sou AT. E eu tenho dito, não necessariamente. Você aplica, o aplicador de aba não necessariamente é acompanhante terapêutico, a não ser que você tenha feito um curso em acompanhamento terapêutico. Algumas vezes você vai fazer um curso em aplicação na ciência aba, para aplicar a ciência aba e tem alguns fundamentos do acompanhamento terapêutico. Ainda assim, eu tenho percebido que esses cursos falam de acompanhamento terapêutico e é muito focado, obviamente, para o público de crianças atípicas, principalmente o público com transtorno do espectro autista. E aqui no Lugar de Encontro a gente costuma dizer que o acompanhante terapêutico ele pode aplicar aba se ele tiver uma formação completa em acompanhamento terapêutico, ele pode, e fizer o curso de aplicador de aba, ele pode aplicar e decidir como é que ele vai fazer. Eu vou dar exemplos aqui hoje, fiquem aí, façam perguntas. Eu vou dar exemplos de como, por exemplo, seria o aplicador aba e ampliar essa perspectiva para um acompanhante terapêutico. E a gente costuma dizer também que o aplicador de aba não necessariamente é acompanhante terapêutico, gente. Então, vamos desmembrar essa ideia. Então, eu às vezes assim, tenho batido nisso, tem gente que fica brava com isso, mas é a realidade. O acompanhamento terapêutico não surgiu com a aplicação da ciência aba. Tem alguma coisa contra a ciência aba? De maneira alguma. Acho muito potente, tem resultados, tem evidências, obviamente, e nós podemos continuar aplicando, mas desde que as pessoas que fazem a aplicação saibam que elas estão sob supervisão de um especialista em aba, não é isso? Me corrijam se eu estiver errada. Elas estão sob supervisão de um especialista em aba, tem uma limitação de atuação, porque ela vai responder aquele plano terapêutico que um supervisor especialista vai traçar junto à família, junto à escola, não é isso? E ele vai vai fazer aquele trabalho. O acompanhante terapêutico, ele pode aplicar a aba, mas ele pode, se ele se coloca enquanto acompanhante terapêutico, ele pode fazer muito mais. Então, nós podemos pensar, inclusive, em um acompanhante terapêutico de crianças com TEA que não apliquem aba. Isso é possível, tá, gente? Então, um acompanhante terapêutico que vai fazer todo um trabalho com o estudo, que vai ajudar a organizar e planejar o local de estudo, aplicar técnicas, ensinar técnicas de compreensão, né, para resolver os problemas. Isso é possível que o AT faça. Desenvolver atenção, concentração junto a outros profissionais, trazendo no dia a dia dessa criança possibilidades, vai promover reflexão com a família. E só que com o AT, a gente gosta de pensar que esse AT escolar, ele vai trabalhar para além da aplicação dessas técnicas, de ficar ali conduzindo com material lúdico, né? Ele vai tentar fazer um desenvolvimento de habilidades dessa criança, inclusive fora da escola. Ele vai estimular
estimular a comunicação, a autonomia, também fora da escola, para que no ambiente escolar isso se potencialize. O AT ele vai fazer pode fazer um passeio entre a casa e a escola, ele pode, né, transitar entre esses dois espaços e fora também da casa e das instituições, porque a ideia do AT é que ele tenha autonomia para trabalhar com a criança. E aqui especificamente a gente está falando da criança com crianças atípicas, vamos dizer assim, ou neurodiversas, né? Então, a gente pode fazer, o AT ele pode fazer um apoio aos professores, fazer um elo entre os professores, a equipe profissional e a família também. Então, o acompanhante terapêutico, ele é esse elo que vai conduzir um pouco, pode, né, desde que ele tenha uma formação completa, de que ele entenda de raciocínio clínico, de que ele entenda de rede, de atuação multidisciplinar, de psicopatologia, de farmacologia, ele vai fazer uma atuação junto aos outros atores desse cuidado com a criança. Então veja, o acompanhante terapêutico, ele pode ser, se ele quiser, fazendo um curso de aplicador de aba, ter um especialista que vai dizer o que ele vai fazer e aplicar a aba. Mas ele também pode se colocar em outros casos, né, como acompanhante terapêutico, se ele quiser. Pode ser fazendo aplicação dessa ciência, e se o AT não quiser trabalhar especificamente com essa ciência, ele pode trabalhar com outras metodologias e pode trabalhar também sob essa perspectiva digamos assim, da reforma psiquiátrica, né? De uma perspectiva de inserção social, de autonomia, que é o que o acompanhamento terapêutico prega a partir da história que nós temos do acompanhamento terapêutico, que é que teve um início na Argentina. Então, algumas pessoas têm essa ideia de que o AT ele surge com a aplicação ABA. Isso é um equívoco. Na verdade, o AT ele surge num contexto de desinstitucionalização da reforma, tanto na Itália, da reforma psiquiátrica, quanto na Inglaterra, e na Argentina se consolida como acompanhante terapêutico. Lá eles inclusive é uma profissão regulamentada e eles não trabalham exclusivamente com a aplicação de uma ciência ou de um método. Existem várias correntes para pensar criticamente e de modo lógico, para ter um raciocínio clínico, várias correntes. Pode ser a psicanálise, pode ser um pensamento voltado à análise do comportamento, também a abordagem existencial fenomenológica, ou um pensamento mais voltado para ideia psicossocial. Então, pessoal, nós temos que fazer um pouco essa diferenciação. Tem algum problema eu dizer, eu sou AT, não tem problema, mas eu sou AT e aplico ABA. Tá, você tem que entender que você pode ampliar a sua atuação. Você pode se colocar enquanto aplicador de aba e pode também se colocar enquanto um AT mais livre, né? Você pode fazer um trabalho de ampliação desse repertório, digamos assim, da vida dessa pessoa, trabalhar as relações sociais, tanto na casa quanto com amigos, com a rede. Trabalhar, obviamente, a questão das regras, da linguagem, da adaptação dessa criança, mas de um modo em que não necessariamente precise ser com aplicação ABA. Se tiver essa orientação, se tiver essa condução, excelente, né? Não tem problema nenhum. Agora, inclusive eu já disse aqui que a gente pode fazer aplicação dessa ciência ou de outros métodos e ter também outro acompanhante terapêutico, né? Ou esse acompanhante terapêutico pode aplicar em determinados momentos a ciência e pode vir em outros momentos para trabalhar de um jeito mais livre, de um jeito mais autônomo, né? Tentando fazer uma condução diferenciada que ele entende fazer sentido nessa família.
Compreende, pessoal? Ah, Ingrid, mas por que você está batendo nessa tecla? Porque eu quero, sim, descolar a ideia de que AT é aplicador de aba, gente. AT pode trabalhar com criança, com adolescente, com idoso, né, com todos os tipos de sofrimentos psíquicos. Uma pessoa com dificuldade de relacionamento sem diagnóstico, por exemplo. Uma pessoa com depressão pode lançar mão do acompanhamento terapêutico. Se você quiser exclusivamente trabalhar com criança e adolescente, perfeito. É um lugar, né, que eu acho importante, às vezes, a gente afunilar, a gente se dedicar a um público específico, né? Tem pessoas que adoram trabalhar com idosos, mas é importante que você entenda como o AT pode trabalhar também junto à família, porque uma formação em acompanhamento terapêutico vai trabalhar como que você vai conduzir a relação com a família, mesmo que seu acompanhado seja uma criança. E se você não tiver esse olhar, esse raciocínio para o trabalho com a família, para o trabalho com os amigos, com a equipe, você simplesmente vai fazer o que os outros mandam. Você não vai conseguir fazer um trabalho diverso disso, né? Então, eu tenho aqui lutado para que o acompanhamento terapêutico seja visto como um modo de cuidado, um dispositivo clínico amplo, potente e que cabe para crianças, adolescentes com qualquer tipo de dificuldade ou de sofrimento e para qualquer idade, para as outras idades também. Então você que quer trabalhar com criança e adolescente, que aplica a aba hoje, excelente, você tem uma formação em aplicação de aba, você responde a um especialista, mas eu tô dizendo para você que se você quiser ampliar o seu olhar, eu pensaria em fazer uma formação ampla em acompanhamento terapêutico, uma formação mais completa, e pensaria em trabalhar de um jeito mais autônomo, porque no final das contas, aonde que isso faz diferença? Faz diferença enquanto que você vai receber, enquanto que você vai cobrar. Porque um aplicador de aba, já me disseram que estão recebendo aí, quando é uma instituição, enfim, recebe um valor próximo a um estágio remunerado e dizem que é AT. O AT ele não é um estágio remunerado. Não colhem o acompanhamento terapêutico a isso. Então, quando você amplia a sua possibilidade, quando você se torna um AT mais completo, mais robusto, entende de todas as possibilidades que existem em fazer acompanhamento terapêutico, você vai também aprender a precificar e aprender e entender que você não pode cobrar R$10 a hora pelo seu serviço, a não ser que você oferte de forma voluntária ou a não ser que você também oferte esse serviço dentro da sua instituição, que você já trabalha, um servidor público, enfim, né? Agora, eu acho que a gente tem sucateado aí uma mão de obra e dado um nome equivocado a essa mão de obra. Então, vamos pensar como que a gente vai disseminar o acompanhamento terapêutico de uma maneira diferente dessa que é muito engessada. O acompanhamento terapêutico, ele normalmente cobra por hora e esse valor dessa hora está agregado gasolina, formação, livro, supervisão. E a supervisão a gente entende que é uma supervisão clínica, não é uma supervisão em que a pessoa vai ficar vigiando ou dizendo o que você vai fazer. Supervisão clínica é outra coisa. Eu vou me dedicar um dia a falar especificamente sobre o que vem a ser uma supervisão clínica. Porque às vezes a pessoa que é o aplicador de aba, que se diz acompanhante terapêutico, responde a uma pessoa que não tem problema nenhum, que vai dizer para ele o que ele tem que fazer, ele vai ter que seguir um projeto, né, um projeto terapêutico, de acordo com a ciência que vocês estão se utilizando, mas essa pessoa é um supervisor, né, ipsis literis, assim. Agora, a supervisão clínica é uma supervisão que vai fazer você raciocinar como pensar essa família, essa criança, de uma maneira que ela tenha mais autonomia, que ela consiga alcançar os objetivos dela. E nem sempre vai depender do seu fazer, porque às vezes os ATs de criança e adolescente ficam desesperados pensando, ai meu Deus, o que eu tenho que fazer para amanhã, né? O que eu tenho que material eu tenho que preparar para amanhã? O AT não necessariamente ele tem que depender dele, ele pode
trazer outros atores, pedir que outras pessoas preparem o material para que vocês façam juntos. Ele pensa fora da casinha. Então nós tivemos já uma experiência aqui, trabalhando com crianças, com adolescente autista, a gente pediu pro vizinho, que tinha muito contato, preparar uma atividade que trabalhasse memória, enfim, e esse vizinho preparou, se empenhou pra caramba, fez, foi incrível, trabalhou memória, mas também trabalhou relações com outros atores que não seja o especialista, né, que não seja sempre aquele que tem que propor alguma coisa. Então o AT, ele está para pensar criticamente também sobre o seu trabalho, tá, gente? Então eu quero agora pensar aqui, responder algumas questões que vocês eventualmente tenham feito. Vamos ver aqui. Gostaria que, se possível, deixasse bem claro a diferença do trabalho do AT e do aplicador de aba. Ô, Andrea, será que eu respondi? O que você acha? Você pegou desde o início? Aplicador de aba é aquele que vai fazer uma especialização, um curso em aplicação da ciência, especificamente, né? E não, com essa formação em aplicação, ele vai responder, sendo aplicador, ele vai responder a um especialista, né, que normalmente é um psicólogo. E esse aplicador, ele pode ser de diversas áreas, fonoaudiólogo, pode ter o TO, enfim, pode ser, não sei se tem que ter ensino superior, enfim, mas quando ele faz essa especialização aí, né, esse curso em aplicação de aba, ele não se torna um acompanhante terapêutico por osmose, assim, né? Isso não acontece. Você só vai ser acompanhante terapêutico se você fizer uma formação em acompanhamento terapêutico. E eu faria, mesmo que eu quisesse aplicar a ciência aba, eu faria um curso de acompanhamento terapêutico completo, assim, que fale de criança, de adolescente, de pessoas idosas, de como surgiu o acompanhamento terapêutico, de como que é o raciocínio clínico, de como funciona a supervisão, de quais os campos de atuação, de quais as funções. Por quê? Para você não ficar vendido, né? O AT, como eu já disse, é um trabalho clínico. O trabalho clínico envolve entrega para essa pessoa de uma maneira em que você não vai fazer por ela. Você vai criar uma possibilidade de que ela construa a sua própria autonomia, de que ela construa as suas próprias relações. Então, você vai fazer pontuações, seja com material, de forma lúdica, seja se for um adulto, um idoso, uma pessoa idosa, de maneira... Você vai criar a possibilidade de maneira que ela faça inserção social mesmo. Porque, gente, o que somos nós sem inserção social? Não adianta a gente ficar aí pensando em desenvolvimento sem pensar em inserção social. No caso de adulto, sem pensar na rede que essa pessoa tem, sem pensar em geração de renda. As pessoas precisam de dinheiro. O AT também tem que atuar pensando nessas questões sociais. Então, se você vai lá só fazer o trabalho lúdico e você não pensa quais são as condições sociais dessas pessoas, quais são as questões culturais que envolvem esse fazer do acompanhamento terapêutico, você tá engessado, né? E imagina, né, quando você trabalha com uma pessoa idosa, um AT de uma pessoa idosa, você vai pensar na inserção social fora da casinha também, da caixinha. Você vai fazer com essa pessoa resgate amizades de quando ela tinha, sei lá, você vai ajudar ela a resgatar essa amizade de quando ela tinha 50 anos, de fazer chamadas de vídeo, ajudar a fazer interação tecnológica, buscar memórias afetivas, potencializar a vida dessa pessoa de uma maneira em que ela sinta prazer, né? Você não é um cuidador em que você vai lá ter que dar banho nessa pessoa. Você vai ver se ela dá conta de tomar banho e vai potencializar, vai criar estratégia junto com essa pessoa para que ela consiga tomar banho. Às vezes ela vai precisar de um cuidador, que não é você, tá? AT. Você também, que quer trabalhar com criança, com pessoas idosas, também não é cuidador. Então tem uma tentativa de grude, né, de vinculação de aplicador de aba e o AT quando criança, né, nessa fase, e tem uma tentativa de
de junção, de fixação, quando cuidado com pessoas, principalmente com pessoas idosas ou pessoas com deficiência, com o cuidador. Dizer que o AT é a mesma coisa que cuidador, e não é. O AT está lá para pensar clinicamente, para trabalhar, inclusive, a relação do cuidador com essa pessoa, porque às vezes tem muita dificuldade, a convivência é muito intensa, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Vocês, deixa eu ver, qual a formação do AT? Formação em acompanhamento terapêutico, Victor. Aqui no Lugar de Encontro, nós vamos falar sobre isso na jornada. Nós vamos falar como que deve ser uma formação em acompanhamento terapêutico. Ela tem que ser com calma, ela tem que ser com tempo, ela tem que ser com reflexão, com diálogo. Tem que ter, a formação do AT envolve supervisão, autoanálise, trabalho em rede, em equipe. Então não dá pra você dizer assim, você pode dizer eu sou AT, ninguém vai você não tá cometendo um crime por isso, mas eu não diria que sou AT sem ter todo esse circuito, porque não vai dar certo. A experiência mostra que os ATs, eles ficam frustrados, eles não conseguem cobrar o que eles gostariam de cobrar, ficam sugados, ficam à mercê de outras pessoas dizendo o que eles têm que fazer, e eles não conseguem fazer esse manejo, tá? Porque as pessoas ficam dizendo que eles acham que é o acompanhamento terapêutico. Ai, e aí, gente? Ó, link na bio para a nossa jornada dos dias 19, 20 e 21 de outubro, para que vocês consigam pegar mais profundamente todas essas questões. A gente vai responder tudo isso mais profundamente lá com exemplos de como que é um trabalho do AT na escola, o trabalho do AT, de um AT, né, que queira trabalhar com a ciência que quiser, com a metodologia que quiser, mas de um jeito mais, digamos assim, autônomo, mais livre. Pessoal aí que precisam dos aplicadores de aba vão me matar, né? Devem ter raiva de mim. Mas não tem problema, porque eu acho que nunca vai faltar pessoas, mão de obra para fazer esse trabalho, que é um trabalho importante, bonito. Agora, eu defendo que um acompanhante terapêutico ele precisa saber de mais coisas que um aplicador de aba não vai alcançar, tá? Pedagogo pode ser AT? Com certeza. Pedagogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, psiquiatra, jornalista, qualquer pessoa que se interesse pela área de saúde mental e queira fazer acompanhamento terapêutico, tenha desejo, é o mais importante, gente, ter desejo. O resto, numa formação, você consegue compreender e se colocar à disposição para prática. É na prática, é na supervisão, é semanalmente entendendo qual a sua função ali naquele lugar, tá? Pode ser sim, AT. Gente, tem mais perguntas? O que vocês acharam da live? Eu acho que é o seguinte, a gente tem que tomar cuidado, tá? Em colar, porque o AT ele te dá muitas possibilidades, tanto do ponto de vista do fazer clínico, quanto do ponto de vista do retorno de liberdade, porque você não precisa trabalhar 30 horas necessariamente enquanto acompanhante terapêutico. Aqui no Lugar de Encontro, o máximo que um AT trabalha com uma família são 10 horas. Quando precisa de mais de 10 horas por semana, a gente preza por colocar outro AT. Então eles trabalham em conjunto, em parceria. Isso tem sido assim, uma experiência gostosa, boa, potente. E as famílias têm gostado. É uma forma de cuidado, né? Diferente de algumas, como algumas metodologias e ciências pregam, mas temos diversos estudos, só vocês procurarem, nós temos muitas publicações que contam da história da clínica do acompanhamento terapêutico e da evolução das pessoas, dos resultados que criança, adolescente, adulto e pessoas idosas conquistam. Então o AT pode ser um aplicador de aba se ele quiser, mas esse aplicador de aba não vira AT necessariamente porque ele está aplicando aba, tá, gente? Então o AT pode escolher com qual
metodologia, com qual ciência ele vai se vincular e qual é essa visão de mundo, qual é essa perspectiva de trabalho. E aí, depois disso, ele vai buscar estratégias para trabalhar com seus acompanhados. E isso muda muito, porque aí o AT ele fica mais livre e consegue ter, trabalhando menos horas, receber um valor mais justo e consegue fazer a sua supervisão, consegue fazer como deve ser feito, porque as famílias que recebem o trabalho do acompanhamento terapêutico precisam disso. Elas precisam ter pessoas que vão até a sua casa muito bem preparadas. E, infelizmente, eu entendo que, às vezes, só com uma perspectiva, às vezes só com um curso muito básico de aplicador de hábito, tudo não tem como ofertar tudo que o acompanhamento terapêutico tem para ofertar. Qual o nível do curso para ser AT? Você fala de nível superior? Bom, para fazer o curso não precisa, gente, não tem nada que diga que você precisa ter nível superior, tá? Não tem lei sobre isso. O AT não é uma profissão ainda regulamentada no país. Então, não precisa ter nenhuma especialização. Você pode simplesmente fazer o curso em acompanhamento terapêutico, a formação em acompanhamento terapêutico e se colocar enquanto acompanhante terapêutico. E, claro, se colocar em supervisão, em trabalho em equipe, buscar os pares. E se você quiser trabalhar especificamente com a análise do comportamento aplicada, você busca um curso em análise do comportamento aplicado e vai trabalhar como AT e aplicador de aba, se você quiser, ou se você não quiser, se quer ter esse conhecimento, aplicar algumas técnicas e tudo, trabalhar como AT, que tem essa base aí e tem esse conhecimento, né, para ofertar o seu serviço. Então, você não precisa ter outra especialização para fazer o curso de acompanhante terapeuta, você não precisa nem ser de uma profissão ou outra, ou ter nível superior, você precisa se engajar muito no estudo, porque, gente, a experiência mostra que pessoas que não têm o curso superior, às vezes tem mais dificuldade na formação do acompanhamento terapêutico, porque ela é uma formação densa, é uma formação que traz muitos conceitos, que traz estudos relacionados à psicopatologia, farmacologia, à clínica, ao pensamento crítico, às correntes filosóficas, e também, claro, a prática clínica mesmo, a prática do acompanhamento terapêutico, técnicas, e aqui no Lugar de Encontro a gente tem, inclusive, questões relacionadas ao trabalho autônomo, ao empreendedorismo, a como você montar uma equipe, a como você fazer AT em grupo. Então a gente mostra todas as possibilidades que um acompanhamento terapêutico pode ter, né? Que você, enquanto AT, pode ofertar para a família ou para a pessoa que você for acompanhar. Galera, então tá, eu já falei aqui um monte e eu quero convidar mais uma vez vocês para a nossa jornada nos dias 19, 20 e 21 e dizer que todos os dias nós temos aqui lives pela manhã e à noite, tá bom? Victor, volta aí amanhã à noite, ver quais as perguntas que você tem, e é até legal vocês fazerem perguntas, porque eu vou agregando isso à jornada, gente. Eu vou trazendo as questões de vocês para a jornada, para ela ficar ainda mais robusta, para que vocês saiam de lá com o máximo de informação possível, para que vocês consigam atuar, para que vocês consigam ter coragem, né, desejar se lançar também enquanto acompanhante terapêutico, tá bom? Um beijo para vocês e até amanhã. Amanhã eu tô por aqui de novo. E também até a jornada, link na bio. Beijão para vocês. Bom ver vocês aqui.